Mateus capítulo 15. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Bom, aqui nós vemos um princípio, né, de honra. E o que é honrar? Para você anotar aí no seu caderno, né? Honrar é dar importância. Por quê? Porque não significava somente o respeito e submissão. Às vezes as pessoas pensam que honrar é respeitar, é ser submisso. Significa isso também, mas não somente respeito e submissão, mas sim também dando sustento aos pais. Era preciso sustentar os pais, principalmente o findar, né, da sua vida, ali os últimos anos, onde eles já não tinham mais forças para estarem arando a terra, trabalhando. Então os filhos deveriam honrar, ou seja, dar importância, sustentar os seus pais, né? Os filhos eram como se fosse uma caderneta de poupança dos dias de hoje, né? Naquela época não existiam bancos, então os filhos, esta ordem de Deus para os filhos era isso, que os filhos honrassem pai e mãe, dando essa importância, sustentando, honrando, né, em respeito também e submissão. Jesus ele estava dizendo: cuidem, deem importância, porque eles vão ficar velhos e eles não produzirão mais. Mas se vocês os honrarem, os seus filhos também os honrarão. E se não honrarem os seus filhos, eu então vos cuidarei de vós. Né? Era o que Jesus estava dizendo, que se alguém honrasse pai e mãe, cuidando, sustentando, mas depois os filhos não o fizessem, então o próprio Jesus faria isso. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Bom, aqui Jesus estava dizendo, falando sobre aqueles filhos que não queriam sustentar os seus pais e eles usavam então essa tradição como desculpa para descumprir a lei. E Jesus, conhecendo isso, conhecendo o coração deles, fala isso para eles então, não para aqueles que estavam servindo ao Senhor, fazendo algo para o Senhor, a obra do Senhor, mas estava falando sim para aqueles que usavam essa desculpa para não honrar pai e mãe. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Bom, aqui Jesus estava falando, né, sobre muitas religiões que são vãs pelo mesmo motivo, né, por estarem falando alguma coisa, explicando alguma coisa, mas não fazendo, né, não honrando a lei de Deus, não honrando aquilo que o Pai ordena que façamos, né. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. E Pedro, respondendo, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Bom, aqui Jesus estava falando bem claro, né, que o que contamina o homem não é o que entra, né? Não, Jesus estava dizendo que às vezes a gente deixa algumas, eu não como isso, não como aquilo outro, porque é contaminável, é abominável, Senhor, mas infelizmente o que sai da nossa boca
é muito mais abominável do que certos alimentos, né? Era isso que Jesus estava falando, que não adianta também nós jejuarmos, não vou comer, vou ficar sem comer, sem beber, mas da nossa boca proferir palavras e nossas atitudes também não serem condizentes com aquilo que está na palavra do Senhor. Então era isso que Jesus estava dizendo, que de nada adianta jejuar se o que sai da boca é pior do que qualquer alimento que você possa imaginar, né? Existem pessoas que dizem que batem no peito, eu jejuo, eu faço isso e aquilo, mas a gente vai ver o caráter, é um caráter de uma má índole, um caráter não parecido com o caráter de Jesus. Nós vamos ver agora, então, no mínimo aqui, 10 coisas que contaminam o homem, para você anotar aí no seu caderno. Então vamos lá, 10 coisas que contaminam o homem. Primeiro, maus pensamentos. Segundo, discussões. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 46. Número 3, desvanecer. Está em Romanos capítulo 1 e 21. Aqui eu estou dando, então as referências bíblicas para você saber de onde eu tirei essas 10 coisas. Número 4, dúvidas. Está em Romanos capítulo 4, versículo 1. Número 5, contenda. Que está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 e em Filipenses capítulo 2, versículo 14. O primeiro ali o primeiro, que é maus pensamentos, a referência bíblica, eu não tinha falado ainda, é Mateus capítulo 15, versículo 19, Marcos capítulo 7, versículo 21 e Lucas capítulo 2, versículo 35. Mas vamos prosseguir. Número 6, homicídios, que está lá em Mateus capítulo 7, 21 e também no capítulo 15, versículo 7. Número 7, adultério e fornicação, que está lá em Mateus capítulo 5 e 32 e no capítulo 19, versículo 9. Número 8, furtos, que está lá em Marcos capítulo 7 e 21. Número 9, falso testemunho, que está lá em Marcos capítulo 10 e o versículo 19. Número 10, blasfêmia, que está lá em Marcos no capítulo 7, dos versículos 19 ao 21. Então, para você anotar aí no seu caderno as coisas, então, que contaminam ao homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Bom, aqui nós vemos uma atitude, para quem não conhece, para quem não estuda, para quem não tem um conhecimento bíblico, a gente pode analisar essa passagem. Parece que Jesus foi um tanto grosseiro com esta mulher. Lembro-me que quando eu li esta passagem pela primeira vez, sem conhecimento, eu também achei muito estranho e achei uma grossura. Vou falar bem a realidade aqui para você. Eu pensei, meu Deus, como Jesus foi grosso com essa mulher. Ela estava ali pedindo ajuda, estava ali se humilhando e Jesus chama ela de cachorrinho. Que negócio é esse? Mas aqui você vai ver então que cães eram animais impuros. Chamar um gentil de cão ou de cachorro era algo comum, como uma espécie de fala figurada de menosprezo. Mas chamar de cachorrinho, quando chamava de cão, era algo ruim.
mas quando naquela época se falava cachorrinho, era utilizado para dizer que apesar de ser uma pessoa gentia, ela era alguém de casa, ela era alguém especial, como se fosse um animal de estimação. Aquele que a gente cuida, não um animal de estimação que as pessoas deixam lá jogado e cuidam, não, mas sim aqueles animais de estimação que são cuidados, protegidos, alimentados, né, guardados pelo seu dono. Era isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher, que ela estaria sendo então protegida, guardada, né? Ela era especial. Então era por isso, não era nem um ato grosseiro, mas sim um ato de carinho para com Jesus. Mas eu quero aqui colocar para você ouvir mais outra explicação para não ficar somente nas minhas palavras. Lembrando que o link do vídeo, né, total desse onde você vai ouvir esse comentário está no final, está aí embaixo aí nos comentários, na descrição, você vai ver aí, nós damos sempre os links, né, para se você quiser ver a matéria completa dessa pessoa que nós estamos aí usando, né, esse conteúdo, assistindo esse conteúdo, então fica aí também para você ir lá assistir. Todos esses conteúdos que nós colocamos aqui, né, são algo que a gente ouve e tira o que a gente não concorda, e o que a gente concorda a gente coloca para vocês, ou apenas aquilo que está dentro do assunto. Mas fica aí o link para você, se você quiser ver o vídeo ou, né, a pregação completa deste irmão. Vamos explicar então. Jesus utiliza aqui uma metáfora, uma figura de uma família, quando ele está falando com a mulher, onde ele, Jesus, é o provedor, ou seja, aquele que tem o pão. E aí, na sequência, a gente pode entender que o pão é a palavra de Deus, o evangelho que Jesus estava levando. E ele diz então para aquela mulher que, primeiramente, ele precisava levar esse pão ao pessoal do seu povo, que Jesus chama ali na metáfora de filhos. Primeiro eu preciso levar o pão para os filhos, ou seja, para os israelitas, para o povo de Israel. Então Jesus está falando aqui da sua missão. E aí, quando ele utiliza então o termo cachorrinha, utilizando ali para a mulher, ele usa uma palavra grega aqui, kunarion, que significa pequeno cão, cãozinho. Agora parece que já está clareando um pouquinho. Olha só, Jesus suaviza o uso da palavra cão, né, que geralmente era utilizado para depreciar uma pessoa, e usa um termo geralmente usado para um cãozinho de estimação, um cãozinho domesticado, criado junto de uma família. Então, olha que interessante como que Jesus está falando de forma muito carinhosa com aquela mulher. Isso demonstra que Jesus não tinha em mente a ofensa. Então, olha que interessante como que Jesus está falando de forma muito carinhosa com aquela mulher. Isso demonstra que Jesus não tinha em mente a ofensa, mas sim demonstrar de uma forma poética, ou seja, sensível, carinhosa àquela mulher, qual era o foco da sua missão. Então, quando Jesus utiliza o termo de uma forma diminutiva, aqui, né, no português traduzido por cachorrinha, ele está utilizando exatamente uma forma poética de falar aqui com aquela mulher a respeito da sua missão. E a mulher, olha que interessante, ela compreende essa fala de Cristo, tanto que ela usa a mesma metáfora de Cristo, né, para responder a essa fala do Senhor Jesus, visualizando uma família com os seus cachorrinhos. Então aí, né, só uma fala aí também, comprovando também, né, mais uma teoria muito parecida aqui, ou idêntica, ou igual à nossa. Mas vamos prosseguir a leitura. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Bom, aqui nós vemos então que a todos os crentes é permitido, né, e prometido que o que pedirem Deus concederá. Mas existe um porém, uma condição aqui, que serão atendidos mediante a sua fé, né, mediante a fé que nós carregamos dentro de nós. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá.
E vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Bom, queremos encerrar então. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua saúde, o teu ministério, a tua família, em nome de Jesus.